poder nos achar de descanso, alívio para a nossa alma, para o desespero, para a dor. Ele é o consolo. O seu Santo Espírito consola o nosso coração. Ele traz tudo aquilo que nós precisamos para viver. Então se entregue nas mãos do Senhor, se entregue nos teus braços, porque Ele é o nosso descanso. Declare. Em teus braços Graça e paz, amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje queremos trazer uma palavra para o seu coração. Sabemos que estamos não podendo nos reunir presencialmente, mediante toda essa situação que nós estamos vivenciando, e também por motivos que estamos fazendo uma melhoria na estrutura do templo da nossa igreja. Mas eu quero trazer uma palavra para você, que ela se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. É um texto bem conhecido. Eu gostaria de convidar você nesse momento a orar comigo para nós meditarmos nessa palavra. Deus eterno, em nome de Jesus, eu te louvo e te bendigo, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me concede mais uma vez, estar tendo, ó Deus, com meus amados irmãos, ainda que seja por meio dessa mensagem. Ó Deus, que o Senhor possa derramar da Tua graça, do Teu poder, e que Teu Santo Espírito traga, de fato, a compreensão da vontade do Senhor por meio dessa palavra para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro e te agradeço. Amém. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 nos diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não amoldeie-se ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto, o apóstolo Paulo está chamando a atenção daqueles amados irmãos em Roma, mediante todo o contexto que eles vivenciavam dentro do império. Afinal de contas, os cristãos em que foram direcionada essa carta, que estava endereçada essa carta, eles estavam morando na capital do império naquele período da história. Período esse em que a igreja estava avançando, período esse em que a igreja estava ali, de uma certa forma, crescendo, mas, como sempre, o contexto em que a igreja estava, ou seja, que os cristãos estavam vivenciando, de uma certa forma, estava pressionando aqueles cristãos, aqueles irmãos e irmãs, a de uma certa forma se tornarem semelhantes àquilo que estava sendo estabelecido pelo Império Romano, que uma das questões era a adoração e o culto ao imperador romano. Agora, queridos, vendo um pouco desse contexto, uma das grandes crises, na verdade, que vivemos como filhos de Deus, é sem dúvida descobrirmos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Aqueles amados irmãos em Roma estavam se questionando qual era a vontade de Deus para a vida deles, naquele momento da história. Talvez você está assim, se questionando qual é a vontade de Deus para a minha vida, nesse contexto de pandemia, nesse contexto dos dias em que eu estou vivenciando. É possível sabermos a vontade de Deus para diversas áreas de nossas vidas? Será que isso é possível? Deus está realmente interessado, por exemplo, no seu trabalho, ou no meu trabalho, ou com quem eu vou me casar. Será que Deus está interessado? Ele se preocupa com cada detalhe da minha vida? Será que Deus está interessado em nós? Você pode ter a certeza que sim. Deus é interessadíssimo em você.
assim como ele se interessou, por meio do apóstolo Paulo, ministrar a vida daqueles amados irmãos em Roma, para que eles não viessem se moldar aos padrões que estavam sendo, de certa forma, estabelecidos para que eles viessem a vivenciar. Então eu quero dizer a você nesse momento, os propósitos de Deus para a sua vida. Primeiro, o que Deus deseja? O que Deus deseja no que diz respeito à minha vida, à sua vida ou às nossas vidas? Deus tem um propósito para a vida de cada pessoa. Deus não nos vê como indivíduos, como pessoas que não como algo sem vida, pelo contrário, como uma massa. Não, qualquer. Não há outra pessoa no mundo semelhante a você e a mim. Nós somos únicos. Porque é Deus que nos forma e nos traz a existência, queridos. Cada um de nós é rico, é único e é rico na bondade e na graça de Deus. Isso significa que o plano de Deus para minha vida não será o mesmo para a vida de outra pessoa. Ou seja, o plano de Deus para a sua vida não é semelhante ao plano de Deus para outra pessoa. É para a sua vida. Deus pode me chamar para uma obra e chamar também outra pessoa, mas cada um para a sua área específica. Assim também é na vida emocional, na vida profissional, na vida sentimental. Por isso o apóstolo Paulo estava dizendo para aqueles amados irmãos, assim como fala comigo e com você. Nós não podemos, de uma certa forma, meus amados, nos apresentar a Deus se não for por um sacrifício agradável, se não for de uma maneira que Deus se agrade. E olha que nós podemos vivenciar nos dias de hoje, tem muitos cristãos que ainda não sabem o que é ser um sacrifício agradável a Deus, porque estão vivendo a sua vida da maneira como acham que devem e podem, fazendo suas próprias escolhas. Só que nesse detalhe esquecem de que Deus é soberano e que Ele está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Por isso, as maiores frustrações na vida do ser humano sempre vêm pelo fato de não ter encontrado os propósitos de Deus para as suas vidas. E por isso terem enveredados por caminhos que não eram os caminhos de Deus. Muitas pessoas casaram erradas, muitas vocações evitadas, profissões por interesse simplesmente financeiro. Tudo isso pode ter vindo de não ter simplesmente ouvido a voz de Deus, e por isso as coisas deram errada. O propósito de Deus é que a nossa vida reflita a glória dele no mundo. E para que isso aconteça é preciso descobrir esse propósito. No entanto, nós precisamos buscar viver dentro do mesmo propósito. Deus assim é glorificado e nós vamos encontrar razão de viver e ser feliz aonde nós estamos, no contexto que nós estamos vivendo. Se apresentar em sacrifício agradável a Deus, como forma o apóstolo Paulo diz, ele rogava, ele pedia, ele clamava pelas misericórdias de Deus, que aqueles amados irmãos se oferecessem em sacrifício a Deus, sem negar a fé, sem se submeter a um jugo de servidão, aquilo que estava sendo estabelecido pelo imperador romano. E se você conhece um pouco da história bíblica, ou mesmo da história, no contexto da história dos homens, até os dias de hoje na Itália existe um local chamado Coliseu Romano. As paredes ainda estão erguidas naquele lugar, é um lugar de visitação de milhões de pessoas. Claro que nesse período não está podendo ser visitado, mas milhões de pessoas já estiveram naquele lugar, aonde milhares de cristãos foram mortos, porque não negaram a fé. Foram jogados no Coliseu para serem estraçalhados pelos leões, porque não negaram a fé. Sabe, queridos, hoje o Coliseu Romano não é simplesmente aquelas paredes que estão ali erguidas na Itália.
em Roma, mas o Coliseu Romano é o mundo em que nós vivemos, porque nós somos entregues para o matadouro como ovelhas todos os dias. Todos nós somos desafiados dia a dia em áreas diferentes. Então eu e você precisamos nos apresentar a Deus em sacrifício santo e agradável a Ele. Isso quer dizer, queridos, que de fato, de verdade, nós precisamos ter uma vida de oração plena. A oração traz a intimidade com Deus, isso é fato preponderante para ouvirmos a sua voz. Uma vida diária de oração leva Deus a falar conosco. Mas enquanto nós vivemos simplesmente da atmosfera, da superficialidade, da questão dos conceitos, da linguagem crentez, dessa coisa da gente simplesmente se acomodar, se conformar com as mensagens enlatadas da internet, dos pregadores, daqueles que estão aí simplesmente na onda, na crista da onda. Isso jamais vai nos levar a ouvir a voz de Deus, porque nós vamos estar simplesmente focados na voz dos homens. Por isso eu quero dizer a você, meu amado, é preciso se voltar para Deus, é preciso se apresentar a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. E esse culto racional não é simplesmente na coletividade, quando nós nos reunimos no templo, mas esse culto racional é quando nós temos aquele nosso momento a sós com Deus. É quando nós, de fato, nós buscamos a intimidade com Deus. Era isso que o apóstolo Paulo estava buscando ensinar àqueles amados irmãos. E assim como naquele tempo, eu e você precisamos muito disso, de ter esse tempo de qualidade com Deus, esse tempo de entrega plena a Deus, porque somente assim, queridos, nós vamos conseguir vencer e nos manter de pé diante do coliseu do mundo em que nós estamos inseridos. E por último, queridos, a palavra daqui deixa claro o apóstolo Paulo, quando ele fala aqui no versos 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ah, meus amados irmãos, tem tanta gente com a mente fechada, tem tanta gente com a mente deturpada, quebrada, uma mente que não consegue, de fato, discernir, compreender nem mesmo o sentido da própria vida. E aí a gente percebe como isso é real no meio da sociedade. Basta você sair de casa e parar um pouco em um determinado lugar onde há um aglomerado de pessoas. Se você for no centro aqui de Açailândia, parar um pouquinho ali no meio do centro e começar a observar as atitudes das pessoas, como elas andam, como elas estão falando umas com as outras, você vai perceber nitidamente o quanto a mente humana ela está vivendo num pleno vazio, sem muito propósito. E você pode ter a certeza disso. Tem muitos cristãos que aqui assim estão. Tem muitos cristãos que estão vivenciando dessa forma, se moldando, se adaptando àquilo que o mundo tem trago sobre as suas vidas. Porque a segunda parte do versículo diz: transformem-se. E essa transformação, essa metamorfose, essa mudança de atitude na vida cristã, na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um adolescente, até mesmo de uma criança, não é fácil. Não é fácil para nenhum de nós, não importa a faixa etária. Sabe por quê? Porque nós temos que lutar contra nós mesmos.
Porque a gente tem que lutar contra o nosso próprio eu, contra as nossas próprias vontades. Mas é necessário. Porque enquanto nós não nos transformarmos, a gente não vai ter uma mente renovada. A gente vai, mesmo estando no contexto da igreja, ainda vai estar com os pensamentos da velha natureza. Ainda muita coisa daquilo que temos como conceitos e preconceitos, os paradigmas ainda permanecerão intactos. E não haverá mudança, não haverá transformação. Por isso tem muitas pessoas que ainda, mesmo no contexto da igreja, não conseguem perdoar, como Cristo as perdoou. Não conseguem amar, como Cristo as ama. Não conseguem contribuir para o crescimento da vida de outras pessoas, auxiliar outras pessoas. Por quê? Porque simplesmente a mente ainda não foi transformada. Os pensamentos é o mesmo. Até muda o jeito de vestir, né? Uma maneira de falar, mas no entanto o homem interior, o ser interior continua sendo o mesmo. A velha natureza continua ainda dominando. E aí a gente percebe o quão distante tais pessoas estão de Deus. Porque sem a mente renovada, nós somos incapacitados de poder, queridos, experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto a gente está com a nossa mente presa ao passado, enquanto a nossa mente ainda está presa àquilo que as pessoas estabelecem para nossas vidas como o certo e o errado, enquanto nós estamos com a nossa mente presa aos nossos costumes, à nossa vontade, nossos próprios pensamentos, nossos achismos, jamais vamos provar a boa e perfeita vontade de Deus. E viver, queridos, desfrutando dessa boa, perfeita e agradável, ou agradável e perfeita vontade de Deus, no contexto que nós estamos vivendo, eu sei que esse é o desejo do seu coração. E se esse é o desejo do seu coração, é preciso que você descubra quais os impedimentos, aquilo que está impedindo você de viver, de provar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. E somente você sabe, você que está me ouvindo aí, você que está me vendo, você sabe o que está te impedindo. É um vício? É a falta de perdoar alguém, de liberar o perdão a alguém? Peça que o Espírito Santo de Deus fale contigo. Simplesmente não dê ouvidos às vozes de pessoas que não têm de fato o direcionamento de Deus para a sua vida. Não baseie sua vida na experiência de outras pessoas. Busque as suas próprias experiências com Deus. Faça aquilo que o Cristo disse e aconselhou a todos nós. Entre em teu quarto, fecha a tua porta, ore em secreto, fala com Deus, abre o teu coração, expõe para Ele a tua luta, a tua dificuldade. E sabe que Ele vai te ouvir, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Era isso que o apóstolo Paulo queria, que aqueles amados irmãos pudessem desfrutar, pudessem vivenciar
de forma prática, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu quero dizer a você que me ouve nesse momento, se nós não nos achegarmos a Deus, querido, Ele vai continuar sendo Deus. Mas a palavra nos diz, chegai-vos a Deus, e Ele chegará até você. Eu e você que precisamos de Deus, queridos. Nós é que somos carentes de Deus. Deus continua sendo Deus sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Então eu quero dizer a você nesse momento, em nome de Jesus, se submeta à vontade de Deus para a sua vida. Ah, pastor, mas como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Se você meditar todos os dias na palavra, se você falar todos os dias com Deus, abrir o seu coração para Deus, eu tenho certeza que Ele vai falar contigo, que Ele vai te mostrar, que Ele vai te revelar, Ele vai te direcionar um passo de cada vez. Mas é preciso entender que você não pode se amoldar aos padrões deste mundo, se conformar com aquilo que o mundo te oferece, te oferta. Porque aquilo que o mundo oferece e oferta a nós, queridos, como são agradáveis aos olhos, como são desejosos ao coração, é verdade. Sabe por quê? Porque o pecado, o mal, quando ele vem até nós, ele é agradável, ele é prazeroso, ele é desejável. Mas em Romanos mesmo, vai nos dizer no capítulo 3, verso 23, que o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. A recompensa de se moldar ao mundo e aos seus prazeres é a morte. E olha, que ainda que talvez muitas pessoas dizem assim, não, mas a morte, fulano faz isso e aquilo, de errado, não acontece nada com ele. A morte física vem de várias maneiras, pelas consequências e decisões que os homens tomam. Isso é verdade. Mas uma coisa é certa, a pior morte, queridos, não é essa física. A pior morte é não ter o seu nome escrito no livro da vida. É não ter, de fato, a certeza da salvação em Cristo Jesus. Então eu gostaria de convidar você nesse momento a orar comigo, para que Deus possa trazer a libertação, a cura, a restauração que seja necessária em sua vida. E se você tem vivido uma vida de busca de Deus, de entrega à vontade de Deus, ore comigo para que Deus fortaleça a sua fé e que você continue sendo bênção na sua família, que você continue sendo o sal e a luz que esse mundo precisa. Em o nome de Jesus. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, neste momento eu oro com meus amados irmãos, pedindo ao Senhor que o Senhor possa falar o coração daquele e daquela pessoa, ó Deus, que tem passado por lutas no seu interior, ó Deus, que tem estado distante do Senhor, porque tem se moldado aos padrões deste mundo, tem se moldado à própria vontade do eu. Ó Deus, tem misericórdia, fortalece a fé, o amor do coração desse amado e dessa amada, para que ela possa romper com este mal e ela possa vivenciar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a vida dela. Pai querido e amado, aqueles que têm se firmado, aqueles que têm sido determinados, ó Deus, em cumprir a Tua vontade, em se apresentar ao Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável, todo dia. Ó Pai querido e amado, recebe a vida dos Teus filhos e filhas, ó Pai, em o nome de Jesus, e que eles possam em Cristo Jesus, ó Deus, ser fortalecidos pela força do Teu poder, para que eles continuem sendo o sal e a luz que esse mundo precisa, para que eles sejam bênçãos de salvação para aqueles que precisam. Ei Deus eterno, em nome de Jesus, visita cada lar da Segunda Igreja Batista
de Açailândia. Visita cada irmão que me ouve através dessa mensagem. Ó Deus, que esteja a congregar, ó Deus, de uma outra igreja, ó Deus, de um outro lugar do país. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um deles. O Senhor cure os enfermos, ó Pai. Cure os enfermos, ó Deus, em o nome de Jesus. E fortalece a fé do teu povo sobre essa terra. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero dar só um recadinho aqui para os irmãos que congregam na Segunda Igreja Batista de Açailândia. Nós estaremos voltando com culto presencial no último domingo desse mês de abril, que será o dia 28 de abril. Nós teremos culto presencial, inclusive com a escola bíblica funcionando, seguindo de fato todas as normas, né, que nós já sabemos, a máscara, álcool gel, todas as medidas sanitárias, mas estamos já com a nossa igreja, a partir do dia 28, retomando as atividades presenciais. Pastor, meu filho, minha filha quer vir à igreja, eu posso levá-lo? Traga seu filho, traga sua filha, traga seus filhos para a igreja, irmãos. Tá certo? E ele vem com a máscarazinha, usando máscara, vai ter o álcool gel, as salinhas vão estar preparadas, higienizadas, para que todos possam ser recebidos e todos possam ficar em plena segurança. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.